Sabe aquela situação que parece não ter mais jeito? Aquele beco sem saída que a gente olha e pensa, pronto, é o fim? Agora, imagine que um cenário desses pode virar de cabeça para baixo, literalmente da noite para o dia. Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível que mostra exatamente como isso pode acontecer. Essa frase aqui, ela é a grande promessa que a gente vai investigar. E olha, pode até parecer um clichê, uma frase de efeito, né? Mas a história que vamos analisar ilustra essa virada de um jeito chocante. Inesquecível mesmo. Então vamos lá. O nosso caminho começa numa crise que mal dá para imaginar. Depois, a gente passa por uma profecia que soava impossível. Vê o preço de não acreditar e a aposta de quem não tinha mais nada a perder. Tudo isso leva a um milagre e, claro, a grande lição por trás de tudo, a fé no impossível. Ok? Vamos começar. Nossa história se passa na antiga cidade de Samaria, um lugar que, na prática, virou uma prisão a céu aberto para os seus próprios moradores. A tática do exército inimigo era brutal, mas muito eficaz. Eles simplesmente cercaram a cidade, cortaram todo e qualquer acesso e esperaram. Lá dentro, a fome começou a tomar conta de tudo e de todos. A cidade virou um verdadeiro caldeirão de desespero. 80 moedas de prata. Dá para ter uma ideia do que isso significava? Esse era o preço não de um boi, não de um saco de grãos, mas de uma única cabeça de jumento. Isso mesmo, um animal considerado impuro, valendo uma fortuna. É aí que a gente começa a sentir a dimensão do colapso da sociedade. E se a cabeça de jumento já soa absurdo, olha só essa segunda linha aqui. As pessoas estavam pagando caro por esterco de pombo. Chegou num ponto em que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, era vista como comida. É difícil até de imaginar. E aqui, a gente chega no fundo do poço. A fome se tornou tão desumana que quebrou o laço mais sagrado que existe. A coisa chegou a um ponto em que uma mãe vai até o rei reclamar que a outra não cumpriu a parte dela num pacto horrível desses. Fica claro que a cidade não tinha perdido só a comida, tinha perdido a alma. É nesse cenário de horror total, de desespero absoluto, que uma voz se levanta. E essa voz traz uma mensagem que desafiava toda a lógica, toda a realidade daquele momento. Tenta imaginar o que foi ouvir isso. Com o exército lá fora e canibalismo acontecendo lá dentro, o profeta Eliseu simplesmente declara que em 24 horas ia ter tanta comida, mas tanta comida que os melhores alimentos seriam vendidos por quase nada. Soava como uma completa loucura. O ponto todo está nesse contraste absurdo. A profecia não era sobre um alívio que viria aos poucos. Não. Era sobre uma inversão total e instantânea da realidade. Sair de 80 moedas por lixo para 1 moeda por comida de verdade, em 24 horas. Era, em uma palavra, impossível. Bom, como era de se esperar, nem todo mundo ouviu essa notícia com esperança. A voz da razão, sabe, do ceticismo, não demorou para aparecer. Um oficial do rei, um cara que via a dura realidade de perto todos os dias, simplesmente debochou. Para ele aquilo era impossível. Matematicamente, logisticamente, militarmente. A resposta dele foi puro sarcasmo. A representação da lógica humana diante de algo que parecia pura fantasia. A resposta de Eliseu para ele é na hora, e é de arrepiar. Não é uma discussão, é uma segunda profecia. Uma sentença que separa o ver do experimentar. Um aviso bem claro do custo trágico de não acreditar. E é aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. A solução não vem do rei, nem dos soldados. Vem de 4 homens que a sociedade já tratava como mortos. 4 leprosos, isolados, do lado de fora dos muros da cidade. Essa foi a pergunta que mudou tudo. Eles pararam e pensaram: se a gente ficar aqui parado, a gente morre de fome. Se a gente tentar entrar na cidade, vão nos expulsar. E a gente morre de fome. Ou seja, ficar parado era a morte certa. E essa lógica deles é brilhante. Olha só, diante de 2 certezas de morte, a única possibilidade de vida, por menor que fosse, estava na direção do maior perigo, o acampamento inimigo. A aposta desesperada deles era, na verdade, a decisão mais racional que eles poderiam tomar. Então, já era noite. E lá vão eles, os 4 excluídos da sociedade, caminhando em direção ao exército sírio. Eles esperavam a morte, mas o que eles encontraram foi o destino de uma nação inteira. O acampamento estava vazio, completamente abandonado. A história conta que o exército sírio ouviu um barulho,
como se um exército gigantesco estivesse vindo na direção deles. Em pânico total, eles fugiram para salvar a própria pele e deixaram absolutamente tudo para trás. Quando a notícia chegou na cidade, foi o caos. A multidão, faminta e desesperada, correu para os portões, atropelando tudo e todos. E lá no meio daquele tumulto todo, estava o oficial do rei. Ele viu a comida, ele viu a profecia se cumprindo, mas, como Eliseu tinha dito, ele foi pisoteado até a morte e não comeu nada. Certo? Agora vamos respirar fundo e entender o que essa história toda nos ensina. Qual é a mensagem que atravessa os séculos e chega até nós? A grande lição de Samaria é que a nossa realidade, por mais sombria, por mais definitiva que ela pareça, pode não ser a palavra final. A história sugere que viradas totalmente inesperadas podem acontecer e reescrever o roteiro da nossa vida, sabe? Transformar tudo num piscar de olhos. E essa ideia de uma virada radical não é única. A gente vê isso em outras narrativas, como a de José no Egito. É a mesma lógica, né? A ideia de que alguém pode acordar escravo e ir dormir governador. É o mesmo padrão de mudança súbita que desafia qualquer expectativa. E assim a gente termina com essa reflexão. A história de Samaria nos força a olhar para as muralhas que talvez nos cerquem, para situações que parecem não ter saída, e nos deixa com uma pergunta poderosa. Qual o impossível na nossa vida está apenas aguardando uma reviravolta inesperada?